Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje a gente vai falar sobre um dos melhores filmes do ano passado que acabou de chegar na Netflix. Vamos falar sobre o Godzilla Minus One. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, aperta inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa aqui o teu joinha, comenta conosco. Você já assistiu esse filme, não assistiu? Enfim, o que você acha? A gente precisa dizer que esse filme, né, a gente não tá... Vou ser sincero aqui, a gente não tá nem com muita esperança de muito view nesse vídeo, porque quando é filme mais antigo assim, a galera acaba não chegando tanto junto, mas a gente já tá querendo falar desse filme há muito tempo. A gente assistiu esse só que a gente em janeiro assistiu do ano passado, desse ano. Em janeiro desse ano, só que a gente não estava em casa. Inclusive lá no TikTok a gente mostra como que é o cinema em Portugal. Isso. E aí não deu pra voltar e fazer o vídeo ainda. Mas esse filme foi muito pouco comentado, na verdade assim, ele foi muito pouco divulgado, comentado pela galera que acompanha mais cinema, essas coisas. A galera falou bastante sobre ele. Ele acabou surpreendendo alguns por aparecer no Oscar como melhor produção de efeitos visuais e ganhou o Oscar, inclusive, na categoria que ele disputou. E acabou de chegar na Netflix, como a gente comentou no início do vídeo. Então a gente achou que era uma boa desculpa pra gente poder falar desse filme. Porque se chegou no catálogo da Netflix, é novidade. É novidade. Eles pelo menos botam lá, né? Novidade. Exatamente. Acho que é novidade. Lançamentos. Então na história do Godzilla Minus One, a gente acompanha a história de um soldado que foi treinado durante boa parte da vida para ser um kamikaze. Só que no momento de executar sua missão lá na Segunda Guerra Mundial, ele acaba não conseguindo executar essa missão. Não vamos entrar aqui em detalhes de por que não conseguiu ou não, para você poder assistir o filme. E isso de alguma maneira acaba marcando muito ele. Só que ao não conseguir executar essa missão, ele acaba retornando para uma base. E aí nessa base ela acaba sendo atacada, né, por uma criatura gigantesca. E é quando acaba acontecendo um problema ali. E esse soldado que já vinha traumatizado acaba ficando mais traumatizado ainda. Mas ele consegue retornar para casa. E aí que tá a beleza desse filme, porque ele é um filme de monstro com roteiro, com história. E isso é uma história muito boa, muito bem contada, com personagens muito bem desenhados, muito bem desenvolvidos, com um excelente roteiro e, claro, com muitas sequências com a presença do Godzilla. Afinal de contas, é o filme do Godzilla. E é um filme que é o filme do Godzilla, então a gente tem a presença do Godzilla. A presença do Godzilla, por mais que tente buscar uma proximidade com o Godzilla clássico, lá do primeiro filme que a gente tem do Godzilla, ele continua a ser, ele deu uma repaginada que o manteve imponente, com uma cara ameaçadora, e ele é uma criatura de destruição em si. E o filme vai conseguir usar muito bem essa questão do Godzilla e do pós-guerra. O filme se passa no período do pós-guerra. Apesar de você já encontrar um local destruído, o Godzilla consegue ainda destruir o que sobrou. É um país que está tentando se reerguer, né, depois da guerra e com todas as sanções que vai sofrer por causa da guerra. Mas é um filme que vai falar muito sobre sacrifício. Assim, é um filme que debate muito o valor da morte, o peso da morte, a presença de alguém, a ausência de alguém. E foi algo que eu comentei. E até o valor dos compromissos. Sim. Né? Pelo que vale a pena se comprometer. E das ligações que se estabelecem entre as pessoas, e que essas ligações nem sempre são ligações desejadas, mas trazidas pelo destino. Né? Isso é uma realidade que aparece bastante nas produções asiáticas. Né? Essa ideia de destino, de compromisso, de ética, de ser leal, de honra. Isso aparece muito nesse filme, e não numa forma que muita gente pode estar pensando, brega, né? Não, o filme é muito sensível, ele tem os seus momentos de destruição, de porrada, de os humanos tentando lutar, imagina, com Godzilla, mas ao mesmo tempo você tem muita coisa acontecendo além disso e também com isso, porque as cenas sobre os aspectos humanos do filme, elas não são só um cenário ou um contraponto, mas elas somam e acrescentam a história com relação à presença do Godzilla ali. Uma das coisas que a gente tem tido muito problema em filmes de criatura, e aí não só apenas no Kong Godzilla, nos filmes mais recentes do Godzilla, até filmes do King Kong realmente,
ou de outras criaturas, o maior problema que a gente tem tido nesse tipo de filme, e aí não também por menos produções hollywoodianas, é a parte humana. Né? Todo mundo que tem assistido os filmes sobre monstros ultimamente fala, pô, a parte com o monstro é até legal, o problema é quando entra o núcleo humano, que deixa a história arrastada, ou então os troços não fazem sentido nenhum dentro da própria história. Nesse filme, não. Nesse filme é um filme do Godzilla, mas a história é sobre a humanidade, é sobre o ser humano. E todo mundo está muito bem. É chover no molhado falar que ator oriental está muito bem? É chover no molhado porque é difícil você achar produções em que o ator oriental não esteja trabalhando muito bem. Então, todo mundo está entregando o que o personagem pede. O personagem que você tem que odiar, você odeia. O personagem que você tem que torcer, você torce. O personagem que você tem que ficar com pena, você fica. Claro que isso vem em volta de um roteiro muito bom também, muito amarrado e muito corajoso. Só retomando essa questão, né, do sacrifício, que a gente está falando do Japão, que é um país que, durante muito tempo, a galera viu como um exemplo de honra os kamikazes, que é o que esse cara é no início do filme. A própria ideia do harakiri, né, se você se matar por uma honra, por ter falhado, né, aí você tem os samurais que cometiam harakiri quando não conseguiam proteger o seu mestre. Então você ter esse tipo de debate num filme oriental, num filme japonês, mesmo nos dias de hoje, ainda é muito bacana, é muito corajoso e é muito bem feito, né? E o filme, como eu falei, não fica piegas, ele tem momentos bem emocionantes, você se envolve com a trama, e ao mesmo tempo não se engane achando que é um filme lento. Ou arrastado, como algumas pessoas podem acreditar nos filmes asiáticos, que eu particularmente não acho. Acho que está sempre acontecendo muita coisa. Porque sempre tem um que está na tela, o que está fora da tela, enfim. Mas esse não. Tem sempre muita coisa acontecendo e o filme tem um dinamismo, uma fluidez. Eu acho que a montagem dele também é muito boa, devia ter até concorrido ao Oscar, porque além dos efeitos visuais, a necessidade de você ter uma montagem muito precisa nesse tipo de situação é muito, muito importante. E o filme consegue manter uma fluidez e um ritmo não alucinante, não é um filme alucinante, mas um ritmo que tem a ver com a história em si e que ajuda a contar a história e fazer com que você se envolva com ela. E você falando de Oscar, né, ele podia ter concorrido à melhor edição de som, porque a edição de som desse filme também te ajuda a sentir o que está acontecendo na cena, não está ali só por estar, você realmente sente o peso. Tem uma cena lá que tem um princípio de explosão que, pô, tu sente o impacto do troço ali só com o som. Né? A cena é basicamente a bomba e o som, e tu sente aquilo tudo. E é curioso, né, que esse filme, que como a Ana falou, poderia ter outras categorias, inclusive de melhor filme. A gente não está fazendo média aqui. Poderia facilmente concorrer a melhor filme do ano passado. Pelo menos estrangeiro. Pelo menos no estrangeiro. E vou te dizer, melhor do que Oppenheimer. Vocês já sabem, vocês podem achar que a gente fala isso não vale muito, porque vocês já sabem que a gente não acha Oppenheimer isso tudo, mas é um filme muito melhor do que Oppenheimer. E é curioso, num filme em que você tem, né, o lançamento de um novo filme do Godzilla, que foi um filme, no seu original, criado para debater o peso da guerra e principalmente das armas nucleares. Esse filme retoma essa questão, você tem ganhando justamente o filme do cara que criou a bomba atômica. E ele volta exatamente para o período dessa bomba atômica, né? Ele volta para um Japão arrasado, né? Onde está todo mundo muito mal, com a derrota e até mesmo questionando o seu papel, questionando a sua situação, até porque o Japão ele vem de uma história de dominação da Ásia muito grande, né? Então a história, se você conhecer um pouquinho da história do Japão, você vai ver que o Japão invadiu... de vitória e de Exatamente. De ele poder, invadiu, né, praticamente toda a Ásia e ele conquistou grande parte dessa Ásia e manteve esses países colônia. Gente, ainda no século XX, Coreia foi colônia do Japão. Até a Segunda Guerra Mundial, praticamente Coreia foi colônia do Japão. Então, Coreia do Sul, né? Na verdade, não, as Coreias, que depois se falam só depois da Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter uma história de vitórias o tempo inteiro. Quando a Segunda Guerra Mundial e a opção de se aliar à Alemanha e tudo mais que aconteceu depois, faz com que depois tenha que fazer uma reavaliação desse Japão. Quem somos nós? Qual é o nosso papel aqui nesse continente? Qual é o nosso papel aqui na situação? E quanto cada um indivíduo. Então o filme também vai falando sobre isso um pouco, sobre como cada um se sente individualmente
com essa derrota e com a sua participação de alguma forma. Até porque eles têm muito isso. Eles acreditam muito que a participação individual é muito importante para o resultado final do todo. Da nação, né? Eles entendem que todo mundo precisa trabalhar em conjunto, porque o coletivo somos todos. Eles têm essa ideia de nação muito clara dentro deles e que isso faz parte de um conjunto em que cada um precisa fazer o seu papel. Então eles começam a se questionar. E aí, claro, ele por não ter feito o que deveria ter sido feito, que era ter morrido, ele volta vivo, é inadmissível. Afinal de contas, é como se ele fosse mais um que de alguma forma contribuiu para perder a guerra. E em dado momento isso é falado para ele, né? Você é um dos motivos da gente ter perdido a guerra. Apesar de que não há nesse filme assim uma discussão sobre os lados da guerra, nem o que cada um defendia. Isso não é feito. Agora, se você conhecer minimamente a história do Japão dentro da Ásia, você vai entender porque ele estava aliado à Alemanha. E aí eu queria chamar a atenção para uma observação que o Luca fez no vídeo dele sobre o Godzilla. Ele fez um vídeo sobre o clássico. Se você não assistiu, depois você vai lá assistir. E que ele aproveita para fazer uma Luca do Refúgio Cult. Não, Luca Leal. Sobrinho. Luca Leal. Que ele faz um apanhado histórico também, né, de algumas representações do Godzilla em si, e ele é muito feliz quando ele faz uma análise que não é nenhuma análise também assim, nossa senhora, mas é uma análise bacana de ser feita, que ele compara que quando o Godzilla vai para Hollywood, exceto, né, a produção lá com Matthew Broderick e tal, mas ele acaba de certa maneira se tornando herói. Né, ele acaba de certa maneira se tornando um protetor da humanidade. E esses filmes mais recentes, então, com Godzilla, por exemplo, e todo esse Monsterverse que envolve essas produções dele com King Kong ou dele sozinho, é o Godzilla herói. O Godzilla que é o guardião da natureza, que quando alguma coisa está em desequilíbrio, ele vem e resolve. E aí é os Estados Unidos enaltecendo a bomba atômica. Não, exatamente. E você vê como é que o americano, às vezes, não é que ele está reescrevendo um símbolo ou ressignificando um símbolo, não. Ele caga pro símbolo daquele país. Porque você vê que o próprio filme do Godzilla Mais One, não digo nem os mais One, ele fica muito claro assim, essa ideia de que é um ser destruidor, sem controle. Que causa o mal. Que causa o mal, que ninguém pode controlar, que não há nada que se possa exatamente fazer contra, e que ninguém fez nada para que ele surgisse de alguma forma, né? E a impotência humana diante disso. Então, nesse filme, é clara a posição do Godzilla como um elemento da representação da crueldade, da maldade e da destruição. Irracional. Porque ele destrói de forma irracional. Não interessa quem é você. Não existe uma ideia de vou destruir isso aqui. Não. É destruir racionalmente. É matar irracionalmente. Não interessa quem é inocente, quem é o vilão aqui da história. Eu estou simplesmente destruindo. Por quê? Porque eu sou uma força destrutiva. E ele é essa representação dessa força destrutiva. E quando você joga uma bomba atômica, por mais que você mire num espaço militar, não tem como. Os efeitos não adiantam. Né? Os efeitos você não consegue controlar os efeitos. Né? A radioatividade é espalhada pelo ar, pela água. Né? Então é uma representação muito clara disso. E aí você vê as produções norte-americanas justamente vangloriando, né? Mudando totalmente o significado daquilo. Deturpando, acho melhor palavra. Deturpando. Mas eu acho que a melhor definição é isso que você fala mesmo, cagando, né? Para a representação dos outros países, para aquilo simboliza para outro país. E por isso que às vezes... E aí rapidinho coloca o Godzilla como herói. Porque para eles a bomba atômica é o exemplo da vitória. E essa cagada que eles dão desde o início da formação deles como ser humano, porque a própria escola dele caga para a história dos outros mundos, caga para a geografia dos outros países. Então eles não têm noção de nada do resto do mundo, né? A compreensão que eles têm do mundo é muito pequena. Então, assim, quando ele vai tentar entender um símbolo e reproduzir no cinema, na arte, isso é muito difícil. Por isso que eles não conseguem fazer sucesso na Ásia, por exemplo, principalmente na China. Chama de dificuldade. Toda vez que eles tentam adaptar alguma coisa para homenagear o povo chinês, eles saem execrados, porque bostas.
porque não sabe fazer, porque não se aprofunda, não estuda, não Pode compreende. ser que alguém apareça aqui e fale, como eles não fazem sucesso? Hoje a China é um dos maiores mercados. Claro, Não gente, dominando como ele queria. que eles conseguem ainda fazer dinheiro lá. Você tem, por exemplo, Mega Tubarão, que é um filme que faz sucesso lá pra caramba. Velozes e Furiosos, se não me falha a memória, Mas, é um de filme que novo, faz gente... são filmes que têm um componente universal. Sim, E mas... não E pensando na cultura deles lá. E aí é o que você estava falando, né? Assim, quando eles tentam fazer um aceno, quando eles tentam fazer um agrado, Mulan. eles derrapam. Né? Não vou nem falar de Mulan. Vou nem falar de Mulan porque Mulan não existe. Mas mesmo assim, esses filmes fazem sucesso lá fora, mas se você pega a bilheteria, ele não é o primeiro lugar na bilheteria. Não. É porque há tanta gente lá que mesmo ele não sendo o primeiro lugar na bilheteria, ele continua ganhando muito dinheiro. Mas você vai ver que quem vai ter em primeiro lugar é uma produção deles, né, que vai entender muito mais os aspectos sociais deles, os aspectos filosóficos deles, que é difícil para o ocidental entender, e mais ainda para os Estados Unidos, que é uma galera que, como a melhor definição que a Ana deu, é caga para os outros. Caga pros símbolos do resto do mundo. Ele tem tanto assim, clamor pelos símbolos nacionais deles, mas caga pros símbolos dos outros. E toda cultura tem seus símbolos, faz parte. E esse é um símbolo da cultura japonesa. Como também é um símbolo para eles a ideia do terremoto, do Japão submerso. Essas são coisas com que eles lutam, né? Com o mar e com os terremotos. São situações que estão sempre no inconsciente japonês. Como também a memória, que é uma memória sombria e talvez monstruosa, a questão da bomba, que traz para eles esse peso e que não talvez permitam eles refletir sobre o lado que eles ocuparam durante a Segunda Guerra Mundial. Se você não vê reflexão muito dentro do... Pelo menos eu não vi, se alguém viu, conhece, me manda que eu quero assistir. Alguma coisa sobre essa reflexão sobre a posição Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Até porque raros filmes do Ocidente sobre a Segunda Guerra Mundial retratam o Japão. Um muito bom é aquele do rapaz que não mata ninguém. Que ele vai mas guerra. ele é Até o Último Homem, mas ele não representa a questão japonesa, não. Não, mas no mínimo, não representa não. Ele só acontece que o cenário é o Japão. Dificilmente você tem uma guerra do segundo... Clint Eastwood, Cartas de Oshima, eu acho o nome, mas que eu não assisti, então eu não posso falar. Mas é sobre a Segunda Guerra... Porque é quando ele faz o filme, que é basicamente a mesma história. Ele tem um filme que é o lado americano e o filme que é o lado japonês. Porque eu percebo isso, que vários contam, ou pelo menos tem como cenário o Japão como um cenário de guerra da Segunda Guerra Mundial. Acho que a pergunta, né, que tá lá na thumb do vídeo, se é um dos melhores filmes de monstro que tem, da atualidade com certeza, né, assim, esses filmes de monstro catástrofe. Eu acho que é o melhor. Com certeza. Sem dúvida. Se você começar a levar para aspectos menores, por exemplo, aquele que eu esqueci o nome agora, com Kurt Russell, que fizeram um remake há pouco tempo, A Coisa, mas o nome original não é A Coisa, que é aquela criatura do espaço que consegue se transformar em outras pessoas. Não. Se você vai para esse tipo de filme assim, eu acho que rola um debatezinho. Mas em termos de destruição, de monstros causando destruição, não dá para comparar ele com nenhum outro, não. Isso aí. Tá? E olha que eu gosto muito de King Kong e a Ilha da Caveira, né? Mas mesmo assim, esse tá muito na frente. É isso. Então, se você chegou até aqui e não curtiu esse vídeo, curte, é muito importante para nós. Compartilha, geral. A gente está tentando retomar os números do antigo canal e ultrapassá-los aqui nesse novo endereço, no novo canal. E claro, a gente está em todas as redes sociais com 2 faladores. A gente já mencionou hoje sobre o TikTok, que a gente tem lá um canal lá. Então, vai lá seguir a gente também. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.